Olá pessoal, beleza? Mais uma vez com vocês, professor Luciano, Biologia, primeira série, e hoje já estamos correndo atrás da revisão trimestral, de segundo trimestre no caso, né? Passou muito rápido, a coisa assim foi bem acelerada mesmo. E assim, gente, hoje eu vou trabalhar com vocês essa questão assim de sistemas reprodutores, a questão do desenvolvimento e tudo mais, mas antes eu vou trazer uma reportagem bem bacana que a gente achou aqui para vocês, de um bebê que foi congelado, ou seja, um embrião que foi congelado há 24 anos, né, num processo chamado de fertilização in vitro, para casais assim que não podem ter filhos de maneira natural, então eles recorrem a clínicas que produzem, né, os zigotos, né, a partir de um pai, de uma mãe, de um doador masculino, de uma doadora feminina, desconhecidos, são anônimos, né, e que promovem essa fertilização in vitro que pode ser utilizada aí por casais que não podem ter filhos de maneira natural, tá? Emma Gibson, esse bebezinho aqui, foi concebido em 92, né, como um bebê chamado bebê de proveta, seja em laboratório, né? Mas apenas em 2017 que encontrou uma mãe para adotá-la, ou seja, quase 25 anos depois que ela pode ser desenvolvido esse embrião, né? Uma mulher americana de 25 anos, né, deu à luz a um bebê que cresceu a partir de um embrião congelado há 24 anos. Ou seja, quando essa mulher americana tinha 1 aninho de idade, já estava sendo produzido em laboratório o embrião que seria sua filha. Beleza? A pequena Emma Gibson, nascida em 25 de novembro de 2017, está prestes a completar o seu 2º mês de vida. Ela foi concebida originalmente em 1992 no chamado processo de fertilização in vitro, FIV. Beleza, gente. FIV é uma técnica, né, que eles não produzem um embrião apenas, produzem vários embriões, né, e aí as mães que são candidatas, né, a gestarem, né, esse embrião, elas têm várias tentativas. Algumas já são de primeira, já no começo, outras, né, vão várias tentativas até conseguir. E todos aqueles que, entre aspas, sobram, vamos supor, né, que serviram para um plano B, mas que não foram necessários, eles vão ser doados anonimamente para outras clínicas, né? Eles vão ficar congelados, disponíveis para casais que têm a necessidade da fertilização artificial ali, né, em laboratório. Então o que acontece? Foi o caso desse embriãozinho, né, que ele acabou ficando lá congelado por 24 anos. Era o caso de Tina Gibson e seu marido, que era um casal, né, que eles não podiam ter seus próprios bebês, então decidiram adotar um embrião gerado por outro casal, lembrando, casal anônimo. Quando o embrião de Emma foi concebido, Tina tinha apenas 1 aninho de idade. Aí o comentário dela: você percebe que eu tenho 25 anos? Se a bebê tivesse nascido quando ela deveria ter nascido, ela teria idade para ser minha melhor amiga, ou seja, ela teria 24 anos, o bebê, e a mãe 25, né? Então, é uma matéria bem interessante, assim, para a gente dar uma repensada nessas questões, é bem bacana. Aqui nos slides você vai ter, se acessar depois o slide, você vai ter acesso também a essa reportagem, é bem interessante ali. Mas o que nós veremos na aula de hoje, pessoal? Uma revisão de 2º trimestre sobre sistemas reprodutores masculino e feminino, de maneira comparativa, né? O que é o ciclo menstrual, os hormônios ligados à gravidez especificamente, embriologia e vitelo e outros tipos de ovos. Muito bem, gente. Em termos de sistemas reprodutores, o masculino e o feminino têm diferenças assim essenciais, bastante grandes, né? Não é que nem um sistema, por exemplo, circulatório, respiratório, que são órgãos semelhantes entre os dois. Os sistemas reprodutores são essencialmente diferentes, ok? Uma observação inicial, a uretra. A uretra é um canal, né? Um órgão, na verdade, do sistema urinário, sistema excretor, sistema urinário, em que no homem ele coincide com o sistema reprodutor. Na mulher não tem relação nenhuma. Então, a uretra no homem é compartilhada com o sistema reprodutor. Na mulher é um canal independente desse sistema. Agora vamos fazer uma comparação entre esses dois sisteminhas aqui. Aqui o símbolo de feminino e aqui o símbolo de masculino, ok? Em termos de gônadas, que seriam as glândulas sexuais, a feminina são os ovários,
A masculina são os testículos, ok? Cada um produz os seus hormônios específicos e o tipo de célula específica também. Em termos de vias genitais, né, estrutura genital de modo geral, a feminina tem as tubas uterinas, tá, que são assim, aqueles são ligados entre o útero e os ovários, o útero especificamente e a vagina. Já no homem, nós temos lá as estruturas chamadas epidídimos, que ficam sobre os testículos, tá? Os canais deferentes que levam, né, essas células produzidas para passar pelas glândulas e tudo mais, e a uretra, né, lembrando lá que eu falei que coincide entre os sistemas. Outra comparação, em termos de glândulas anexas, glândulas a mais ali que você vai ter fora as gônadas, né? Então aqui, no feminino você não vai ter glândula anexa nenhuma, porém no masculino você tem as vesículas seminais, que vai jogar um líquido, né, para produzir o esperma, a próstata, que também vai colaborar na produção desse líquido, e as glândulas bulbo-uretrais, que juntas vão fazer o quê? Vão produzir líquidos específicos, com funções específicas, que vão receber os espermatozoides produzidos lá nos testículos, que chegaram pelos canais diferentes, vão misturar esses líquidos a essas células, vai produzir o chamado sêmen, ou também conhecido como esperma. Em termos de órgãos externos, a mulher tem a vulva, também chamado pudendo, e o homem vai ter o pênis e o saco escrotal, isso externamente. Muito bem, gente. Então, primeiro quiz aqui para a gente já testar os nossos conhecimentos. Sobre a reprodução humana, todos os itens abaixo estão corretos, exceto, ou seja, menos um deles. Letra A fecundação ocorre no útero. Letra B, a espermatogênese ocorre nos testículos. Letra C, a placenta é responsável pela respiração e nutrição do embrião. E letra D, na ovulação, rompe-se a parede do ovário e o ovócito é liberado na tuba uterina. Essa é facinho, pessoal. Dou um tempinho para vocês. Até daqui a pouco. Então, galera, uma apenas não é correta nesse caso aqui, né? Bom, vamos colocar aqui, vamos de trás para frente. Na ovulação, rompe-se a parede do ovário, isso é verdade, né? E o ovócito é liberado na tuba uterina. Então, não é essa. A placenta é responsável pela respiração e nutrição do embrião. Também é verdadeira, então não marca essa também. A espermatogênese ocorre nos testículos. De fato, ocorre nos testículos, né? Iniciando lá a produção dos espermatozoides. Porém, a fecundação não ocorre no útero, ela ocorre nas tubas uterinas, depois que ela vai migrar para o útero. Beleza? Essa foi fácil, né, gente? Com relação ao ciclo menstrual, pessoal, vamos iniciar aqui, ó, aqui está sendo representado um ciclo de 28 dias, né? Beleza? Considerando a partir do primeiro dia em que ocorre a menstruação. Começou a menstruação naquele dia, então mais ou menos ali 7 dias, que é considerado como período menstrual mesmo, tá? Varia de mulher para mulher, né? Tem mulheres que têm até menos que isso, tá? A partir do término desse processo de menstruação já começa, né, ele já vem começando, mas assim, efetivamente inicia o processo do crescimento do folículo ovariano, né, que vai amadurecendo o ovócito que vai ser liberado, e especificamente aqui, lá pelo 13º, entre o 13º e 15º dia, tem a chamada ovulação, beleza? Então nesse dia é que a mulher liberou o ovócito na tuba uterina, beleza? A partir daí, começa um processo de retroceder essa estrutura, esse folículo, né, na forma de corpo lúteo, que daí ele vai se formando, e nesse período aqui, gente, alguns hormônios ali, eles começam já a preparar para uma possível gravidez. Caso não haja gravidez, reinicia o processo de menstruação. Caso haja gravidez, aí, por outro lado, começa outros mecanismos que a gente vai ver depois. Okay? Existem dois hormônios, o LH, hormônio luteinizante, e o FSH, hormônio folículo estimulante, que eles vão estimular o desenvolvimento desses folículos ovarianos lá dentro do ovário, beleza? Apenas um vai se desenvolver, então daí vai ser aquele que vai amadurecer para ser liberado na tuba uterina, os demais vão retroceder, beleza? Aqui o esqueminha, né, mostrando para vocês. Ocorre o seguinte daí, após essa ovulação, o folículo, né, que abrigou o ovócito, então ele começa a formar o corpo lúteo, né, retrocedendo, também chamado de corpo amarelo. Nesse caso, nesse momento, já começa a produzir hormônios que vão preparar para uma gravidez, né, vai aumentar a produção de estrogênio e também a de progesterona, caso haja uma fecundação,
ok? Caso não haja fecundação, né, o processo volta lá naquilo que a gente falou de uma nova menstruação, com os hormônios LH e FSH sendo estimulados novamente. Tá? Aqui ó, o esqueminha que falei para vocês. Entendendo bem esse gráfico, gente, ele é meio complicadinho, mas aqui basicamente vai mostrando em dias a formação do chamado endométrio. Lembra lá que eu falei para vocês numa outra aula? Existe um revestimento interno do útero que vai preparando para abrigar um possível zigoto, né, formado lá na fertilização. Beleza? Então ele vai se formando aqui. Essa coluna aqui no meio representa o dia da ovulação, os dias da ovulação. Com relação à temperatura corporal, né, vamos analisar aqui por esse risco preto ali, né? 36 graus, 36,5 mais ou menos, chega aqui próximo dos 37, que seria mais ou menos o dia da ovulação, que existe uma elevação na temperatura corporal, beleza? Depois ele começa a voltar a cair novamente, beleza? Com relação ao hormônio, gente, o estradiol também é o estrogênio, né, que a gente falou. Observe aqui que o estrogênio ele começa a aumentar aqui nessa fase também e a progesterona, o FSH e o LH eles começam a aumentar aqui nessa fase justamente para estimular a ovulação. Depois aumenta a progesterona e o estrogênio que estão preparando aquele processo, né? O processo assim no caso de gravidez, se for o caso, ok? Então, mais ou menos para entender aqui, caso não haja a fecundação, caem novamente esses hormônios e aí todo esse endométrio aqui que foi formado, ele é eliminado durante alguns dias na chamada menstruação. Ok? A menstruação está aqui representada nesse desenho, nessa animação, a ovulação acontecendo aqui na tuba uterina, né? Saindo aqui. Aí, no caso da não fecundação, ocorre o processo que a gente conhece como menstruação. Ok? Vamos a um segundo quiz então, pessoal. A menstruação é o processo em que ocorre o desprendimento do endométrio, aquela saída do endométrio que eu falei para vocês caso, né, não haja a fecundação. E a sua eliminação, junto ao sangue, através da vagina. Esse processo ocorre quando os níveis agora vamos falar de hormônios. Letra A, de LH aumentam e FSH diminuem. Letra B, de LH e FSH aumentam. Letra C, de progesterona e estrógeno ou estrogênio, né, diminuem. E letra D, de progesterona e estrógeno aumentam. Beleza? Mais um tempinho para vocês. Vamos lá então, gente? Com relação então à menstruação, o que acontece? A menstruação vai ocorrer no caso da não fecundação, da não fertilização. E com isso, né, esse processo vai acontecer quando os níveis de progesterona e estrogênio diminuem, porque não houve a gravidez, não houve ali a fecundação. Com relação à fertilização, explicando melhor então, gente, os espermatozoides chegam, né, no ovócito ali que amadureceu, vamos dizer, né? Apenas um espermatozoide vai penetrar nesse ovócito e acontecendo isso já forma-se o zigoto. E também com a formação de zigoto já inicia o chamado processo de segmentação ou de clivagens, né? Em que esse zigoto começa a sofrer divisões celulares, né? Até formar uma estrutura que nós veremos aqui, ó. O zigoto ali, a formação, né? Aqui os dois núcleos se juntaram, começou as clivagens, ou seja, a segmentação, até a formação da mórula, né? Que é uma estrutura maciça de células, né? E em seguida a formação da blástula, que é uma estrutura oca, né? Ali que que a gente chama ali de blastocisto, né? Comparando aqui por essa imagem aqui a fecundação, a migração disso, né, para a implantação desse blastocisto aqui no útero, né, na região do endométrio ali, tá? Processo chamado de nidação, tá? Aqui o blastocisto, ali o processo de implantação. Após essa fase, daí inicia o chamado processo de gastrulação, onde aquilo que a gente viu que vai formando os 3 folhetos embrionários, o endoderme ou endoderma, né, a ectoderma ou ectoderme, né, e a mesoderma ou mesoderme, né, que vão dar origem específica a alguns sistemas corporais ali, né. Em seguida aí já vem a parte de neurulação, né, o tubo neural, a formação da notocorda e aí desenvolvimento daquilo que vai se tornar, vão se tornar especificamente os órgãos, chamada organogênese daí.
Exercício, pessoal. Na fase de gastrulação, ou seja, naquela fase após a blástula, né, ocorre uma importante etapa do desenvolvimento embrionário. Marque a alternativa que apresenta essa etapa. Letra A. Na gastrulação ocorre a formação da mórula, um grupo maciço de células. Letra B. Na gastrulação ocorre a fixação do embrião no útero da mulher. Continua na próxima tela. Letra C. Na gastrulação são formados os folhetos germinativos. Letra D. Na gastrulação forma-se o tubo neural. Ou letra E. Na gastrulação todos os órgãos do embrião formam-se. Beleza, isso é um pouquinho mais complexa, dou mais um tempinho para vocês aí. Então, gente, qual é na fase de gastrulação que ocorre efetivamente? Ocorre a formação dos folhetos germinativos, endoderme, ectoderme e mesoderme. Nós vimos ali anteriormente. Logo que ocorre a implantação desse embrião no útero, começa a produção de um hormônio, né, efetivamente, que já vai identificar a gravidez, que é a gonadotrofina coriônica, né, desencadeando várias alterações no corpo da mulher, como a gente pode observar aqui por esse esqueminha, e também no feto, né, formação ali da parte que vão ser os olhos, a orelha, né, a formação dos membros anteriores e posteriores, né, e tudo mais, né. Então, até se preparar para uma gravidez, até se preparar para um parto, né, ele vai passando por diversas etapas de crescimento do feto em si e também alterações no corpo da mãe. Com relação a anexos embrionários, que são estruturas, lembrando, gente, que não fazem parte do bebê, do feto, e nem da mãe especificamente, mas fazem parte de um conjunto que vão dar suporte a essa gravidez. Eles vão ser responsáveis ali pela respiração, pela nutrição, pela respiração, pela excreção, proteção, né? De um modo geral, né? Fazendo ali as trocas entre mãe e filho. Então, são estruturas extremamente essenciais nesse caso ali, tá? Mas existe, assim, comparações. Falando, assim, de mamíferos, né? Ou do ser humano em si, mas, assim, de um modo geral nos mamíferos, temos essa estrutura em que não necessita muitos anexos que você vai ter no ovo, por exemplo, de uma ave e de um réptil, tá? Na ave e no réptil, o que acontece, né? Existem estruturas aqui, vou falar duas mais importantes, que vai ser aqui o saco vitelínico, que vai ter o vitelo, que vai ser o alimento que vai nutrir esse feto, esse embriãozinho ali até o nascimento, né? E uma estrutura de reserva ali que vai ser o alantoide. Então, nesses organismos que possuem assim ovos com casca, o desenvolvimento externo, fora do corpo da mãe, eles vão ter essas duas estruturas bem desenvolvidas. No caso aqui dos mamíferos placentários, de um modo geral, esse alantoide é pequeno, né? São pequenas estruturas, substâncias assim, que vão ser armazenadas ali. E o saco vitelínico também, por quê? Porque grande parte da nutrição e tudo mais do embrião vai vir aqui pela placenta, tá? Então a mãe e o feto se comunicam através da placenta, onde são passados os alimentos, são recolhidos os excretas, tá? Os produtos nitrogenados, oxigênio, gás carbônico, tudo é passado através dessa estrutura. Então não é tão necessário ter um grande alantoide, um grande saco vitelínico ali, que não há necessidade disso, tá? Vamos a um outro exercício. A proteção mecânica, ou seja, a proteção física, né, desse embrião, nos mamíferos, no caso, é realizado fundamentalmente, letra A, pelo alantoide, letra B, pela placenta, letra C, pelo saco vitelínico, letra D, pelo cordão umbilical ou letra E, pelo saco amniótico. Mais um tempinho para vocês. Então, gente, essa proteção mecânica é feita pelo saco amniótico, na letra E, né? Que tem um líquido, né? Envolve um líquido ali chamado líquido amniótico que dá essa proteção para o feto. Muito bem. Com relação à clivagem, após lá, né, a fecundação, ocorrem as divisões. Então, basicamente é o seguinte, nós temos dois tipos de clivagens, a holoblástica, que é total, né? Vocês podem ver aqui que as células tem uma divisão total, né, da célula ali,
e as meroblásticas que elas são parciais, ou seja, elas não têm especificamente assim uma divisão inteira, né? Claro, isso aqui a gente precisa aprofundar, você pode retornar nas outras aulas lá ou nesse slide mesmo para você ver os detalhes, né, e tipos de segmentação que vão acontecer diferenciando holoblástica e meroblástica ali. Os ovos em si, ou zigotos, eles também podem ser classificados de uma outra forma, né, utilizando a distribuição de vitelo. Vitelo é aquele alimento, né, que vai nutrir o feto ali. De um modo geral, gente, quanto menor a quantidade de vitelo no ovo, maior a velocidade de divisão, porque aquela quantidade grande de vitelo vai retardar um pouco o processo, né, de divisão das células e clivagem ali, ok? Com relação assim, a anexos embrionários, comparando, né, entre os vertebrados de um modo geral. Saco vitelínico, todos eles têm, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, todos eles vão ter saco vitelínico. Mas com relação ao âmnio, peixes e anfíbios não tem. Então você vai ter o âmnio e o córion a partir dos répteis, das aves e dos mamíferos. Beleza? Com relação assim ao alantoide, seria lá aquela área de reserva discretas, né? Peixes e anfíbios não tem, eles já estão no meio da água, né? Agora, répteis, aves e mamíferos precisam sim. E com relação à placenta, apenas os mamíferos. E também não são todos os mamíferos, são os mamíferos placentários, ok? Nos animais em que a fecundação é interna, tá, dentro do corpo da fêmea, o número de gametas produzidos já é menor. Com isso, o custo energético para sua produção também é menor. O custo com o desenvolvimento do embrião também depende do animal ser ovíparo, né, produz ovos, ovo vivíparo, produz o ovo, porém, dentro do corpo da mãe, ou vivíparo, que produz, né, o embrião sem um ovo com casca, né, mas dentro do corpo da mãe ali. O que vimos na aula de hoje? Sistemas reprodutores masculino e feminino possuem diferenças essenciais, sendo que a uretra no homem coincide com o seu sistema genital, mas a mulher não. O ciclo menstrual envolve hormônios, o processo de ovulação pode diferir, né, de uma mulher para outra. LH, FSH, progesterona e estrogênio são hormônios ligados à ovulação e à gravidez. Existem diferentes fases do desenvolvimento embrionário e o vitelo tem relação direta com os tipos de ovos. Pessoal, se ficaram dúvidas nessa aula, você tem a condição de voltar no YouTube, na Aula Paraná, lá procura a aula certinho, você vai ver os slides, você vai rever a aula. Você pode tirar dúvidas com o seu professor na plataforma do Google Classroom, ele vai ter um enorme prazer de te ajudar. E procurem outras fontes também no seu livro didático, né? Na verdade, as informações são dadas por nós, mas a questão de aprofundamento pode ser, né? Deve ser sua. Beleza? Pessoal, mais uma vez agradeço, até uma próxima.